Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Temos connosco o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, que esteve connosco a acompanhar esta declaração do Primeiro-Ministro. Rui Pedro Antunes, bem-vindo. Este dia que já vai muito longo. O que é que destacas desta declaração do Primeiro-Ministro, para além destes anúncios, obviamente? Luís Montenegro diz que o Estado revelou capacidade de resposta a esta uma mensagem principal que pode passar para os portugueses. Até, eu acredito que a maioria não esteja a pensar nisto neste momento, mas numa altura de eleições passa também essa mensagem de que o Estado, que o Governo mostrou a capacidade de resposta? Sem dúvida, eu acho que tudo acontece a Pedro Nuno Santos, quer dizer, para dizer o seguinte, à hora que deviam estar com 40 minutos de debate os dois, estava Luís Montenegro a falar sozinho para os portugueses que já tinham televisão. Por exemplo, e a Rádio Observador? E a Rádio Observador também, sendo que na verdade esse horário em que o Primeiro-Ministro falou permite que as pessoas nesse momento estejam à procura de informação muito específica sobre este assunto, apesar de nem toda a gente ainda ter acesso. E, portanto, desde logo, um palco privilegiado. Depois, eu acho que o sucesso ou não desta operação por parte do Governo é o que nós vamos ver quando o país acordar amanhã. Se acordar todo com eletricidade, se não houver ainda um caos nos serviços, por exemplo, em termos de trânsito, se foi perguntado diretamente ao Primeiro-Ministro se havia algum morto ou algum ferido na sequência desta situação, ele não respondeu diretamente, mas disse que houve situações mais difíceis, que foi do abastecimento dos geradores dos hospitais, mas que isso foi garantido pela polícia através do acompanhamento de caminhões de cisterna, a menos que apareçam notícias de que possa ter existido alguma vítima, o que não há relatos neste momento, nem nenhuma indicação nesse sentido. Vamos imaginar uma máquina que não funcionou porque o gerador estava avariado e que isso provocou algum dano em alguém, a menos que apareça algo desse género. O Governo safa-se bem dessa situação no sentido em que a luz está a ser retomada em vários pontos do país e de uma forma, com uma velocidade que até é bastante assinalável. Isso significa boas notícias para o Governo. Quanto mais tempo isto demorasse, aí aquilo que eu dizia há pouco mudava de lado, ou seja, dava a ideia de que o Governo não sabia gerir uma crise. A ideia que o Governo quis passar ao longo do dia foi: deixa o Luís trabalhar, que está dentro do Conselho de Ministros, vai à REN colocar alguma pressão sobre o acionista estrangeiro, sobre os administradores, no sentido de: eu vou lá em nome do povo português ver o que é que se está a passar e perceber quanto tempo é que isto demora e como é que se vai resolver. E, portanto, aí nada a apontar. A grande vantagem eleitoral do Luís Montenegro é mostrar uma postura de que ele é um primeiro-ministro em funções. E a pergunta que as pessoas vão fazer amanhã, em pleno clima de pré-campanha, é: quem é que nós gostaríamos de ter à frente do Governo neste momento? Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos? Para já, à hora em que estamos, o Luís Montenegro não fez nada que o envergonhasse. Mesmo esta declaração não tem aqui nada. Acho que essa história do pré-escolar, acho redundante. Ninguém ia meter as crianças na rua, não é? Até os pais chegarem. Quer dizer. Sim. Luís Montenegro diz que também não vê, falando na educação, não vê razões para que as escolas sejam fechadas. Amanhã o Ministério da Educação já tinha dito que a escolha é dos diretores. Isso é fundamental, sabes? O facto de, para já, colocar na autonomia das escolas, a nível local, ninguém melhor que os diretores para decidir de forma isolada se abrem ou se não abrem, sem pressões de cima do género para abrir ou para fechar. Vamos imaginar isto, que amanhã 80% das escolas estão fechadas ainda. Os pais ficam chateados. Eu acho que dar essa liberdade aos diretores das escolas e aos professores, a quem pode efetivamente decidir, é importante. O Governo podia dizer: não, vai abrir tudo amanhã porque para a imagem do Governo em plena pré-campanha é essencial as escolas abrirem, etc. Não, essa liberdade de escolha é importante e espero que a postura do Governo continue assim. E a maior prova da resiliência de um Estado, de um país, é as escolas estarem abertas. Não há sinal ou de ultrapassar uma situação, ou de mostrar que está de boa saúde. A eletricidade pode ter ido abaixo, mas se amanhã as escolas estiverem a funcionar, é bom sinal. Está a funcionar o fundamental. E, portanto, nós infelizmente em situações extremas, com motivações que nós sabemos que foram provocadas e voluntárias de alguma forma, ou melhor, voluntárias provocadas por um agente externo, como foi o caso da guerra da Ucrânia, que muitas vezes ficam sem luz, etc.
Aí o que é que acontece? Quando há esses ataques, as crianças no dia a seguir sempre fizeram questão, quase as primeiras semanas de guerra, de ir à escola. Portanto, ir à escola é fundamental. Nós não estamos perante uma situação de conflito aqui. Na verdade, ainda está por se esclarecer quais são as causas, mas o provável é uma falha técnica em Espanha, daquilo que o Primeiro-Ministro parece dizer, embora ele não arrisque para já, mas até nesse aspecto é curioso que ele pode dizer que quem falhou foi o governo de Pedro Sánchez, que é um governo socialista. Não, na verdade, Pedro Sánchez não tem culpa, obviamente, disso, mas o Primeiro-Ministro fez questão também nessa parte da comunicação de dizer a falha foi fora de Portugal, portanto não há aqui nada que nos possa ser imputado. É óbvio que isto está para um ponto que preocupa muita gente, que é, então nós estamos dependentes de outros Estados para recuperar a nossa energia. Mas sobre isso gostava de perguntar, porque o Luís Montenegro até foi na última questão, na penúltima questão, é questionado sobre a situação da autonomia, se Portugal tem ou não autonomia suficiente em termos energéticos, e Luís Montenegro sublinhou, não é uma questão de autonomia, é uma afirmação demasiado afirmativa de Luís Montenegro, no sentido com demasiadas certezas do Primeiro-Ministro. Eu acho que ele tem confiança porque hoje falou com técnicos o dia todo da REN, etc., para aquilo que está a dizer, e acho que as barragens portuguesas têm uma grande capacidade, e nós também temos uma produção eólica que eu não sei se, enfim, é exportada, etc., mas temos uma grande capacidade de produção de energia no país. Isso é conhecido porque houve um investimento muito grande, há muitas barragens, elas estão cheias, também existe muita... estão cheias porque choveu muito, também existe uma grande produção de energias renováveis, e portanto eu percebo que ele esteja a dizer isso com algum sentido de propriedade. O ponto aí é efetivamente perceber quando é que ela é necessária, não é? E as pessoas ficam um bocadinho assustadas por perceber que essa autonomia do Estado português fica calcionada, por exemplo, por preço mais baixo. Quem é que compreende? Sim, nós estávamos a importar, apesar de ter cá, porque nos saía mais barato do que pôr os nossos sistemas a funcionar. A REN saía mais. A REN é um acionista, a REN quer fazer dinheiro, portanto é um acionista privado e estrangeiro, quer fazer dinheiro, e em Espanha consegue ir buscar energia mais barata, buscar energia para distribuição mais barata, e por isso estamos dependentes de Espanha. Pronto, isto dá razão. Olha, hoje de manhã teve aqui na Rádio Observador uma entrevista que passou em claro a Paulo Raimundo, dá razão ao PCP que quer, apesar de ser dos antigos amigos chineses, queria ter a rede elétrica nas mãos do Estado português. Se o acionista, seja chinês, que até seja de onde for, também há pequenos acionistas, a Fidelidade é acionista, creio que também a rede elétrica espanhola também tem uma pequena percentagem, mas o grande acionista é chinês. Seja qual for o acionista, não é por ser chinês, não é por ser português ou espanhol. O acionista quer ganhar dinheiro e, portanto, se é mais barato haver esta interdependência dos sistemas, Luís Montenegro disse que podia falhar na mesma, apesar se houvesse a energia produzida cá, porque a interligação do sistema é muito grande. Pronto, mas fica sempre essa ideia de que, ok, é mais barato ir buscar lá fora e por isso é que também falhou. Espero que aprendam com isto para criar essas redundâncias para que no futuro, não é que não falhe, as falhas podem acontecer sempre, mas se isto tivesse durado 2 horas, não passava de um epifenómeno, numa conversa que durava no máximo até à hora do jantar para as pessoas conversarem, e eu tenho para mim que este sentimento que as pessoas sentiram hoje de impotência é uma coisa que vai prevalecer muito no tempo. Felizmente para Luís Montenegro não associam isso para já ao governo, a menos que amanhã, com o nascer do dia, venham notícias de que houve problemas que hoje não foram identificados e que isso seja imputado ao governo, e aí sim tem um problema, e aquilo que eu dizia, acontece tudo a Pedro Nuno Santos, diria ao contrário, acontece tudo a Luís Montenegro.